Olá, meus amigos, estamos aqui no bate-papo com o Toninho Vieira mais uma vez, graças a Deus, quero agradecer a Deus aqui, estamos junto de pessoas aqui bacanas, pessoas especiais que eu gosto muito, a Nilza, que é minha vizinha, muito obrigado, Nilza, por estar aqui presente no nosso bate-papo com o Toninho Vieira. O Mike também, o parceiro, está começando a criar um vínculo de amizade com o Mike, que eu, cara, eu conheci na luta, no pacote da maldade, como todos falam, né, Mike? Mas sejam bem-vindos vocês, quero que vocês se sintam à vontade aqui no bate-papo com o Toninho Vieira. Quer falar alguma coisa? Eu agradeço o convite do programa e do Toninho e queria dar um bom dia aos cidadãos de Cubatão, a população. Já estou na rede há um tempinho aí, então também a gente tem aí algumas boas centenas de ex-alunos que com toda certeza alguns deles devem escutar o programa, como também pais, mães, que a gente já dialogou nas várias escolas que já trabalhei nos últimos 7 anos aqui na cidade. Oh, legal, Michael. Obrigado, Michael. Nilza, quer falar alguma coisa, Nilza? Bom dia a todos. E estamos aqui hoje para tentar esclarecer algumas questões educacionais e vamos tentar ser assim o mais pedagógico possível para que a população consiga entender a educação. Legal. É um pouco complexa mesmo, tanto que nosso secretário de Educação não compreende. Mas vamos tentar, assim, bem pedagogicamente, para que a população entenda as questões educacionais pelas quais estamos lutando no momento. Bacana, Nilza. Esse é o intuito que eu fiz questão de convidá-los, né, até pela condição da greve aí, eu acho fundamental. Mas antes de nós iniciarmos, gostaria aqui de convidar a população de Cubatão, todos. Hoje haverá um ato solene, campanha da fraternidade aqui no nosso município, será na Câmara Municipal, às 19 horas. Que todos estejam convidados. Quem será o orador? Será o Dom Jaci, grande amigo nosso, da nossa comunidade aí, né? A campanha da fraternidade que tem um tema, que é fraternidade e superação da violência. Eu acho que a superação da violência já diz tudo, né, Deus? Eu acho que é fundamental, né, Michael? Para a gente poder agregar. A nossa comunidade precisa de não violência, né? Sim. Eu acho que essa campanha da fraternidade será ótimo. E tem um detalhe também, né? Deixar bem claro aqui. Somos todos irmãos. Eles estão batalhando em cima disso para que nós adoramos uns aos outros, que queremos sempre o bem das pessoas. Acho que é fundamental. E hoje, uma das nossas discussões aqui hoje é o querer bem dos outros, né? O que você não quer para você, você não pode desejar para o próximo, né? Mas vamos lá, vamos começar aí o bate-papo com o Toninho Vieira. Vou fazer a pergunta aqui. Aliás, quero que vocês se sintam à vontade, tanto o Michael como a Nilza, para que as minhas perguntas... Quem quiser iniciar a resposta, quiser, pode ficar à vontade. A população está ouvindo vocês aí. Eu acho que a população está muito ligada para poder entender a sistemática da educação do município de Cubatão. A minha primeira pergunta para o Mike e para a Nilza: o porquê dessa paralisação agora de 2 dias na educação do município de Cubatão? Então, em meados de dezembro do ano passado, a categoria ela foi pega de surpresa com a edição de vários decretos, em especial o 10684 de 2017, que alterou uma série de elementos da nossa carreira. E a gente sabia que ia ter as consequências que teve, como redução salarial, aumento de alunos em sala de aula, mudar a base previdenciária, o quanto que nós nos aposentamos, etc. Então tudo nasceu dali e do não cumprimento do acordo no dia 21 de dezembro de 2017. O Edson começou falando a respeito disso com as palavras do vice-prefeito que nos diz, as palavras dele confirmam que nós estamos com a verdade, que tem um acordo assinado, inclusive tem áudio dele gravado, e aí a gente vai explicar com mais detalhes isso, mas em essência é o não cumprimento de acordos com o governo que tem várias consequências para a nossa carreira. Michael, vice-prefeito, secretário de Educação, secretário de Planejamento e secretário de Cultura. Isso é um poder violento, né? Numa sociedade que há séculos tem justamente o contrário, que é limitar poderes para a democracia. Exatamente. Concentração de poder e democracia não funciona e são opostos em qualquer sociedade do mundo. Bacana. Nilza, quer comentar uma coisa? Então, sobre a não, eu queria fazer uma... sobre a questão dos decretos. O secretário, vice-prefeito, né, ultimamente a fala dele é de que não pode mais fazer nada porque o sindicato judicializou. Então ele está jogando
como se fosse culpa do sindicato não resolver a questão. E isso é não é verdade. Não é verdade. Uma ação na justiça, você pode resolver de várias formas. Você pode entrar num acordo, o sindicato poderia retirar a ação havendo um acordo, poderia ser também feito um acordo no processo com a presença do juiz. Então, essa fala dele de que não pode fazer mais nada, isso é o que ele quer fazer, não é o que ele não pode fazer. É interessante, entrando nesse argumento da Nilza, de que o vice-prefeito e secretário de Educação, ele não tem a mínima noção de que ele falando isso, ele admite que não sabe como funciona o judiciário brasileiro. E advogado, a gente entende, né? Advogado. A gente entende advogado que não é engenheiro. Advogado se ele souber como funciona e diz, ele está mentindo para a população. Se ele não sabe e diz como ele disse, ele está mostrando que ele é incompetente para exercer os cargos que exerce. As duas coisas estão nesse elemento. Se ele sabe e diz, e eu quero crer que ele saiba, porque ele ocupa cargos de poder, e não saber de elementos básicos, como, por exemplo, acordo judicial ou desistência de processo, é algo muito grave para a posição que ele ocupa, é incompetente ou mentiroso. E aí cabe à população saber o que o vice-prefeito é, incompetente ou mentiroso. Em cima disso que vocês estão comentando sobre o secretário de Educação, nós fizemos uma carta de repúdio, agora na última sessão da Câmara Municipal, falando dessa parte técnica do secretário de Educação. Já pedi por algumas vezes para o prefeito municipal, até, inclusive na frente do próprio Pedrinho, que é o secretário de Educação, a saída dele, né? A saída dele, e continuou pedindo. Falei na rádio agora também. Vou aqui pedir e implorar para o prefeito municipal de Cubatão. Pedrinho não tem condições de ser secretário de Educação no nosso município. Não tem conhecimento técnico. Haja vista que tem duas pessoas que têm conhecimento técnico. Eu estou aproximadamente aí um mês estudando aqui a Lei 22 e o Atos, para mim poder aprender, para mim saber o que está acontecendo de verdade. E já enxerguei vários problemas seríssimos, inclusive em cima do decreto. Mas tem uma outra pergunta aqui, senhores, que eu acho importante você estar passando para a população. A população precisa conhecer, viu, Mike Nilza, o que é a instituição de educação do município, né? As horas ampliadas é lei? Sim, é lei. É lei nacional, e lei municipal e lei estadual. É assim no Brasil inteiro. Vejam bem, cidadãos, acho que isso é muito tranquilo de vocês entenderem. O professor de Fundamental 2, que é o de disciplinas, o de História, o de Artes, o de Matemática, ele tem uma jornada de trabalho flexível. Por quê? Porque ele pode ter 20 horas, ele pode ter 30, ele pode ter 25, chegando até 40. E é assim no Brasil inteiro. E cabe ao administrador e à pessoa que está dando aula se encaixar numa dessas jornadas de trabalho. Inclusive, todas as leis que tratam disso, ela fala de jornada de trabalho. Como que uma jornada de trabalho tem caráter eventual? Os próprios conceitos não batem. E aí é mais uma vez, ou o secretário sabe disso e mente a população, ou ele não sabe e é incompetente. É uma coisa ou outra. A Lei 22, que é a nossa lei que regulamenta a nossa carreira, ela é muito nítida em falar jornadas de trabalho e que o professor ele acessa essa jornada de trabalho por ampliação. Então, algum professor se aposentou, tem aquelas aulas livres. Você vai e amplia até o máximo de 40. E essa jornada vai te acompanhar por toda a sua carreira, a não ser que aquela sala de aula feche. E aí você teria que entrar em ex officio e escolher outra. Ou então, o cargo não está vago, aquela aula não está livre. Aquele professor está de licença médica, ele assumiu algum cargo na administração, ele foi para a SEDUC. Então, eu não posso pegar as aulas dele porque ele pode um dia voltar para aquele cargo. Eu acesso aquelas aulas via suplementação de jornada. Elas vão para a escolha, eu pego e essas aulas entram na minha jornada de trabalho. Então, ampliação e suplementação de jornada são jornadas de trabalho. É assim na Lei 22, é assim em qualquer lugar do país. Toninho, quero que você, por exemplo, envie o ofício para as câmaras da Baixada Santista para ficar mais fácil. Para você não enviar para os mais de 5 mil municípios do país e vejam se não é assim. Eu te garanto que todas vão responder que é assim. Nenhum professor, agora em janeiro, teve a sua jornada de trabalho descontada em nenhuma cidade da Baixada Santista e do país. É algo inédito e único o que o prefeito está fazendo com nós, professores, aqui na cidade.
Inclusive, o Toninho, para ficar mais fácil para a população entender, o professor ele não ganha por dia trabalhado, ele ganha por hora-aula. Por isso a diferenciação entre jornadas. Só para a população entender a diferença entre dias trabalhados e jornada. Então, a jornada dele é composta pelas aulas que ele faz, pela quantidade de horas-aulas. Isso é a jornada do professor. Então, se ele pega uma determinada jornada, ainda que ultrapasse a jornada inicial da carreira, isso não é hora extra, isso é jornada. E sobre o que o Maico falou, eu queria acrescentar também que esse não pagamento da jornada completa no mês de janeiro, isso implica em não cumprimento da Lei Nacional do Piso Nacional. A Lei do Piso Nacional, que é a Lei 11.738, isso também não importa para a população, mas é uma lei que regula a educação nacional, não é a educação daqui e dali, é do país todo. Ela diz que a jornada do professor ela tem que ser composta com 1/3 de horas atividades. E a jornada, não é só de janeiro a outubro, é a jornada do professor. Do professor. E é interessante essas lógicas, Tony, porque assim, toda pessoa trabalha aí na sociedade, né? Então, um morador de Cubatão que está me escutando, ele trabalha. Então, faça a comparação com hora extra. Você é obrigado a fazer hora extra? Não. Não é obrigado a fazer. Trabalho em empresa privada e não é obrigado a fazer hora extra. Então pergunta para a administração, então, se essa jornada que ele está considerando aí que seria hora extra, se eu faltar, se ele não vai me dar falta injustificada, se ele vai me descontar na carreira. A gente já perguntou para o prefeito, já perguntamos para o secretário, já perguntamos para a Maísa, já perguntamos para a comissão de atribuição e eles fazem cara de paisagem quando respondem isso. Mais uma coisa, você aí de casa, quando você faz hora extra, ela é paga a mesma coisa da sua hora normal? Não. Hora extra é acrescida, paga mais. A prefeitura de Cubatão quer dizer que a gente faz hora extra e quer pagar menos na hora extra. Essas horas trabalhadas a mais na ampliação de jornada, a gente está recebendo menos do que a carga inicial do cargo. Que hora extra é essa que ao invés de você receber mais, você recebe menos? Ele ainda criou um novo conceito de hora extra na cidade, Toninho. É absurdo isso. Michael, bom você falar sobre isso, porque hoje eu estou vereador, mas eu vim de uma empresa privada, onde eu recebia as minhas horas extras 100%, em cima do bruto, em 100%. Só para o morador entender as consequências disso. Você que trabalha, é óbvio, todo mundo quer fazer hora extra, até porque vai pagar mais ali quando recebe, etc. Mas se teu patrão te fala, ó, você precisa fazer hora extra todo ano, que é seu entendimento. Como é que você faz hora extra há 20 anos? Né? Essa lógica de eventual, etc. Seguidos, né? todos os dias. Já não tem caracterização. Mas mesmo que o fosse, vamos entender que passou um lápis, uma borracha, e não seria isso, e aí o governo disse que era hora extra. Você aceitaria fazer hora extra para receber menos? Acho que a consequência seria não. Ou seja, se você diz não e não trabalha, são mais crianças sem aula, que é o que está acontecendo, Toninho. Quando as pessoas viram o que ia acontecer, elas não foram pegar o projeto Cuidar e Educar. Então, qual a consequência hoje? Nós temos crianças que necessitam de atendimento especial, que não estão indo para a escola de Cubatão, porque não tem professor para atendê-las. Porque o governo quer pagar menos por um trabalho que você sempre fez e ainda te dizer que você não vai receber em recesso e férias. Então, quem sente a consequência disso é você. Qualquer pessoa que tem filho na escola de Cubatão viu o caos que começou o início de aulas. E o caos é culpa do senhor secretário de Educação que não escuta quem ele deveria escutar. Escuta os copichas, escuta pessoas que ele traz de fora da cidade e não escuta o professor que está há anos trabalhando. Eu estive na EMEI Bahia, devido a um caso que houve lá. Conversei com a diretora lá e fiquei revoltado com aquela situação daquela EMEI Bahia. Coloquei agora na plenária, agora na terça-feira, Nilson. O que aconteceu? Por incrível que pareça, nós temos 4 crianças na parte da manhã. Crianças com problema psicológico, né, autista e com síndrome de Down. Pasme. Eu vou falar agora igual o ilustríssimo. Pasme. Nós temos 4 crianças e 3 cuidadores apenas, na parte da manhã. Na parte da tarde, nós temos 4 crianças com deficiência e 2 apenas cuidadores. Sendo que, Nilson, precisamos rever isso aí. Um é estagiário. Um estagiário não pode... de forma alguma. Deixar bem claro, é lei. Estagiário não pode cuidar de uma criança com problemas, com deficiência mentais. Pode? Não.
Não. Não pode. O estagiário não pode assumir sala de aula, o estagiário não pode fazer esse acompanhamento, porque, na verdade, esse acompanhamento, ele é um acompanhamento de apoio para que o aluno consiga acompanhar os colegas em sala de aula. Do lado da professora. Isso. Esse é a forma de correto, apoio, né? Nilson, seria a forma de apoio. Exatamente. E assim, então, Eu fiquei até, Michael, eu fiquei indignado, eu falei na plenária, falei para meus amigos vereadores lá, né? Fiquei muito chateado com essa questão. Eu fui estagiário, não estou criticando o estagiário, deixar bem claro. Temos que ter estagiário sim. Mas o estagiário tem que ter acompanhamento, né, Michael? O estagiário ele não pode ficar na sala de aula com a criança especial, dentro da sala de aula, cuidando da criança. Caso aconteça alguma coisa, o estagiário ele não é responsável. Eu estou enganado? E a gente pode fazer essas referências em tudo quanto é questão. Imagine lá numa cirurgia você ser operado por alguém que está fazendo estágio, ou se for o caso, por alguém que nem está fazendo estágio, nem está cursando. Porque a gente já viu aí papinhos de que a prefeitura vai terceirizar e vai enviar pessoas que não têm formação específica. Isso mostra, as pessoas têm um discurso de que valoriza a educação, e essa é a prática. Valorizar a educação significa professores formados em sala de aula e bem remunerados. Qualquer coisa além disso é só discurso. Infelizmente é muito que a gente tem visto aí. A gente fez greve lá em 2003, a primeira greve que a gente fez, o senhor Ademário estava lá dizendo que valorizava servidor público. Fazemos greve em 2015, estava lá dizendo que o servidor público deveria ser valorizado. Greve em 2016, estava lá falando que o servidor ia ser valorizado. Fizemos um programa com ele, na comissão de lutas, com ele e com todos os prefeituráveis, justamente para saber qual era o entendimento ter gravado. Eu gravei as palavras dele e vou dizer para o cidadão cubatense. Você vai manter os direitos dos servidores, que a gente estava perdendo, cartão cidadão, etc. Vocês não têm o que perder, eu vou tirar o que de vocês? Vocês nem têm mais o que perder? Palavras do senhor Ademário. Perderam tanto, né, Mike? Em outubro do ano passado. No ano seguinte, ele assume a primeira coisa que ele faz: reduz o que a gente paga de férias e reduz o que a gente paga de hora extra. E o legal é que ele inventa novas palavras. Ele mente, por isso que a gente está colocando aí para a cidade que ele é adenóquio, e aí as novas palavras dele é readequação, previsibilidade, ilegalidade. A gente bate na mesa e fala: cadê uma decisão judicial dizendo que ampliação de jornada não é jornada? Não tem. Não tem nenhuma decisão judicial. Eles têm um parecer de novembro de 2017 do senhor Molina. Parecer de procurador não diz que nada é ilegal. Isso não existe no mundo jurídico. Parecer de procurador é uma indicação que deveria ser baseada em leis sobre isso. Ele não mostra uma única lei no seu parecer. Eu tenho um parecer e posso mostrar para quem quiser. Ele não diz uma única lei federal falando que ampliação de jornada e suplementação de jornada não faz parte da jornada do professor. Foi importante, Marcos, você falar isso. Mas eu acho que, pessoal, que tem uma pergunta para nós lá, né, Edson? Sim, exatamente. Primeiramente, quero mandar um alô ao pessoal no Jardim Casqueiro, na panificadora Santo Antônio, está curtindo aqui a programação. Também o pessoal da Cacau Show e o Zé do Alho lá em frente ao Extra do Jardim Casqueiro, está ligadinho aqui no programa. E as perguntas são o seguinte: a Raquel, ela quer saber o seguinte: o que está acontecendo? Estão tirando as crianças das escolas que já não têm estrutura para colocarem uma pior. Daí com isso tenho que pagar a passagem do meu bolso para que minha filha possa estudar em uma escola um pouco melhor. Também a pergunta do Jason, lá do Casqueiro. Ela fala o seguinte: falta de estrutura em toda a parte da escola, muito calor nas salas de aula e o ponto principal, tirar o vale transporte das crianças, e os pais estão tirando as crianças das escolas que já não tem estrutura para colocar numa pior. A pergunta do Jason do Jardim Casqueiro. Vocês podem falar, né, Nilza, sobre o que o secretário teve a infelicidade de estar fazendo na nossa cidade. Aliás, foi em todos os bairros. A Nilza, então, a movimentação das crianças, tirar uma criança daqui e jogar para outra escola, à distância, querer fazer economicidade em cima do transporte. Tem um pessoal lá da Água Fria e do Pinões, sobre a escola lá da Light, né, que é uma situação muito crítica, tirar o ônibus das crianças aí totalmente errado. Você pode falar até um pouco sobre isso aí? Então, é uma economia barata, do meu modo de ver. Ele está tentando economizar numa coisa que você tem que investir. Você tem que investir em educação, não economizar. Então, ele fez uma reestruturação na rede, uma reestruturação que talvez até devesse ser feita, mas não da forma que ele fez. Trocar tudo ao mesmo tempo.
Ele poderia, sim, começar a colocar a criança próxima à escola do seu bairro, mas não mexer com quem já estava. Então, isso causou desconforto da população, o aluno que tinha vínculo com aquela comunidade escolar, com os professores, entendeu? Ele tirou. Então, isso causa assim, um desconforto muito grande e prejuízo para a educação. E tem alguns elementos aí, né? Por exemplo, vamos pensar ali na região da Vila Esperança, Vila Natal, Morro do Índio, etc., que a maior densidade populacional da região. Não tem escola ali suficiente. Vai ter que ter transporte para outro lugar. E você já estava sendo transportado para uma escola que você tem identidade e agora está sendo transportado para outra escola que você não tem identidade. Mantém o gasto com transporte, que era o que ele dizia que ia diminuir, não vai diminuir, e ainda corta os vínculos. E mais, aí relaciona com a estrutura. As escolas de Cubatão há anos sofrem um processo de sucateamento. E professores de comunidade resistem a isso. Então você pega, por exemplo, Pieruzzi. Que reformou a escola Luiz Pieruzzi foi a comunidade. Aí a comunidade gastou dinheiro do seu bolso, fez festa, etc. Agora você fala, seu filho não vai estudar aqui não. Como o pai vai reagir nesse caso? Revoltado, né? É óbvio, né? Você pega o João Ramalho, que a gente acabou de pintar a escola também. A prefeitura de Cubatão não gastou 1 centavo. População de Cubatão, a prefeitura de Cubatão não gastou 1 centavo pro João Ramalho agora está pintado. Tá pintado porque a comunidade, os professores se organizaram. Aí você vai falar para aquele filho que tá longe do bairro que não vai estudar mais ali? Se você ainda dissesse, ó, eu vou te dar uma escola igualzinha a essa. Mas não vai dar. Não reforma nem as escolas que tem. Então a população está revoltada com toda razão. Outra questão também que veio dessa reestruturação foi o processo de atribuição de classes, de aulas e classes, que mexeu também com a vida de todos os professores. De dezembro para cá, como se não bastasse já esses decretos e a insegurança dos professores, também teve a questão da reestruturação. Aí o professor trabalha com aquela comunidade, tem aquelas aulas há anos já. Aí foi reestruturado, classes fecharam, outras classes abriram em outros lugares. Muitos professores ficaram ex officio, para a população entender, é quando o professor ele tem uma classe que é dele, ele trabalha sempre naquela escola, fecha a classe e ele fica sem ela. A gente chama de ex officio. Quando fecha a sala. Isso, quando fecha a sala. Aí fez uma reestruturação, emitiu um decreto que também mexe com as salas de educação infantil, com todas as salas, né? Aumenta o número de alunos por sala de aula. E nesse decreto ele diz, inclusive, que será um professor por sala de aula. Aí eu vou fazer aqui uma... A gente estava falando do ex officio, né? Ele deixou uma quantidade muito grande de professores de educação infantil ex officio, por conta desse decreto também. Na educação infantil 1 é creche, educação infantil 2 é pré-escola. Na educação infantil 1, as idades vão de 0 a 3 anos e 11 meses. Educação infantil 2, de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Então, assim, a educação infantil 1, ela também é dividida em três idades. Os bebês de 6 meses a 11 meses, 1 ano. 1 ano a 1 ano e 11 meses. Então, é essa a divisão. E de 2 anos a 2 anos e 11 meses, vai até 3 anos. O que ele fez? Onde era aplicada a lei nacional, no município de Cubatão, que eram 3 professores para cada grupo de 8 crianças, de 6 a 8, ele modificou. Ele colocou um professor para cada grupo de 18 crianças, bebês, de 6 meses a 11 meses. Aí, assim, como foi colocado um professor, os outros que trabalhavam com essa faixa de idade na mesma escola ficaram ex officio, perderam a classe. Mas sobre esse decreto, que ele muda a estrutura das salas de educação infantil, muda os lotes de aula,
Aí nós vamos ter que explicar um pouquinho de legislação nacional. A nossa LDB, o nome dela não é lei municipal, não é lei federal, é lei nacional. Ela rege a educação de todo o país. E quem regulamenta a lei nacional quando é necessário? Regulamenta, esclarece, é o Conselho Nacional de Educação. Em nível municipal acontece a mesma coisa. Seria assim, como se fosse o executivo e o legislativo da educação. Entendi. Mais ou menos isso. Entendi. Em Cubatão, nos mesmos níveis. O executivo e o nosso legislativo seria o Conselho Municipal de Educação. Então, nós já tínhamos essa regulamentação, feita pelo Conselho Nacional, prevista na Constituição. Quem responde por essa regulamentação é o Conselho Nacional. E os entes federados têm que seguir a mesma legislação. Eu tenho certeza, Nilson, que todos compreenderam o que a Nilson acabou de falar aqui agora. Só colocar um adendo pra gente Pode não falar, perder o Marcos. assunto aqui. Inclusive, esses profissionais de infantil 1, Toninho, eles recebem abaixo do piso do magistério. Bacana você comentar sobre isso aí. Nenhum professor poderia receber hoje, tem 2.400 e alguma coisinha por 40 horas de trabalho. Essas professoras, o salário inicial delas é de 2.098. Elas recebem menos do que o piso. Maicon, a gente tem que lembrar aí que o salário, na verdade, que ele está pagando é 1.950. É o piso de 2015. Porque essa diferença que deu R$2.000 são aqueles 3% do ano passado. Olha, eu vou precisar interrompê-los rapidamente, o assunto está interessante. A gente vai fazer um pequeno bloco de intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta sobre esse mesmo assunto aí, ok? Ah, tá ok, Edson. Programa Bate-Papo com Toninho Vieira. Agora 11 horas e 42 minutos, quero mandar uma alusão pro Gueri da Barraca de Vendas lá no Casqueiro, também o pessoal lá na Barraca do Litoral Cap. O pessoal está sintonizando aqui o nosso programa. Toninho Vieira, segue por aí. Obrigado, Edson. Vamos iniciar aqui o nosso programa, né? Nós paramos para o comercial em cima o problema a diferença do salário em relação ao piso, né, Nilson? Isso é uma questão muito séria e quero falar para vocês. Esse é um dos motivos que o Toninho Vieira está apoiando os professores do município de Cubatão. É um dos motivos. Então, Toninho, eu conversei com o secretário sobre a questão do piso nacional e a fala dele é de que ele colocaria o processo embaixo do braço e correria para o cumprimento. Você acredita nisso, não? Foram palavras dele. As professoras de educação infantil estavam junto comigo. Eu entrei com um requerimento pedindo para que fosse solucionada a situação, inclusive que fosse pago em separado uma gratificação que elas possuem por ter pós-graduação. Acho que é 5%. Então, quando ele joga esse 5% em cima do 001, mascara o cumprimento do piso. Fica Entendi. Mascarado. Entendeu? Entendi. Então, não dá para perceber. Algumas nem haviam percebido essa questão. E o não cumprimento da lei do piso é grave. É grave, inclusive... Mas, Nilson, mascara, mas... diminui a diferença, porque mesmo com esse mascaramento não chega. Mascara, porque não dá para ver que não está sendo cumprida a... Mas mesmo com não, a gratificação, não chega. Não chega. Mesmo com a gratificação não dá chega. Mais de R$300 de diferença todo mês de diferença. O piso, mais de 10% de salário. O piso hoje está 2.400 e pouco para esse ano. Ele é reajustado todo janeiro. Educação é investimento. Educação não é prejuízo. É investimento. É investimento. Você acabou de falar antes do comercial, né, Maico? Que educação no mundo é investimento. Não tem outra discussão. Então, Toninho, quanto a entrar com ação, é assim. O secretário tem razão quando ele diz que uma ação demora muito, é morosa. Ele sabe, eu já falei com ele. Vamos conversar. Antes. Dialogar, né? Poxa, não é mais fácil cumprir a lei do que esperar que a gente entre na justiça? Ele falou, não, eu vou colocar embaixo do braço. Ele falou isso, as meninas estavam lá. Então, assim, para o bem das professoras de educação infantil 1, a gente entrou administrativamente primeiro, na esperança de que ele fosse resolver. Eu não sei se está sendo resolvido, não é? Essa nossa reunião foi em janeiro. Ele falou que até junho resolveria. Estamos aguardando. Mas, caso contrário, vamos entrar sim na justiça. A gente já entrar nesse diálogo, porque, de acordo com
o senhor Pedro de Sá, há problemas na eleição municipal. E a gente entende que há problemas. Mas a forma como o governo age faz com que a gente não queira, neste momento, que mexa na 22, porque o governo ele só mexe para tirar. É o que está acontecendo em Cubatão há anos. Mexe para tirar, mexe para tirar. Então o servidor já não confia mais nisso. Ô, Maico, há diferenças salariais muito grande na categoria. O professor de Fundamental 2, ele recebe mais do que o professor de Fundamental 1, que recebe mais do que o de Infantil 1. Isonomia salarial. Todos nós somos professores. Da Pagem ao Fundamental 2. Isonomia salarial para todo mundo, pagando o que paga para um professor de ensino Fundamental 2. Mas aí ele diz que vai fazer isso, qual é o receio? Reduzir mais ainda, reduzir mais ainda. Tirar, né, reduzir mais ainda, Maicon, que é o que vem ocorrendo em Cubatão, infelizmente. Inclusive não pode haver diferenciação de trabalho por conta do nível de atuação. Você pode fazer a diferenciação pela exigência do concurso, mas não pelo nível de atuação. Todos nós somos professores. Que é o que acontece com o Infantil 1, que tem o salário muito abaixo. Ele trabalha mais e ganha menos. Mas você estava falando, Maicon, e eu me lembrei de deixar claro aqui que quando o secretário de Educação ou o prefeito dizem está errado, foi feito de forma errada, por que é que ele vem e retira direitos e não conserta a forma errada? O prometido foi que não tiraria mais do que já tínhamos perdido. Se está errado, há pouco tempo ele disse, os diretores estão com 6 horas, foi feito em cima de uma resolução, não sei o que, está errado. Está errado? A caneta não é dele? O jurídico da prefeitura não sabe tanto de educação? O nosso secretário de educação não se diz tão sabido? Por que ele não arruma? E digo ele mais, deveria arrumar e mais, não retirar. Digo mais, você pode pegar nos anais da Câmara, nos 4 anos em que o atual prefeito estava lá, se em algum momento ele falou que existiam essas ilegalidades. Que agora ele diz que existe, mas não existe. Volto a dizer, não há nenhuma ilegalidade na jornada de trabalho, não há nenhuma ilegalidade o professor se aposentar por 200 horas, que agora ele quer aposentar o professor de Fundamental 2 por 100 horas. Você contribui a sua vida inteira por 200 e agora chega um prefeito e fala pra você, esquece seu passado, eu vou te aposentar por 100. Você pega uma professora de Fundamental 1 que contribuiu por 200 em alguns casos e quer aposentar por 180. Contrariando, inclusive, a Lei 3039 municipal, que ela é muito nítida, que fala que você se aposenta por média de contribuição previdenciária. Então esse governo não cumpre nem a própria legislação municipal. Pode pegar na 3039 que está lá. É isso? É a mesma lógica. Passou a ser legal de uma hora para outra? Então o vereador, quando estava lá, não sabia? É a mesma coisa quando ele fala, eu não sabia que a cidade estava um caos, por isso que eu falei que não ia fazer isso que eu estou fazendo com vocês, eu tenho que readequar. Se ele não sabia, era um vereador incompetente. Não tem outra palavra para dizer isso. Senhores, o negócio tá bom, o bate-papo aqui, eu acho que é bacana isso aí, mas essa questão, eu quero deixar bem claro aqui para todos, que eu já tive várias conversas com o prefeito, várias conversas com o secretário de Educação atual, e eu não consigo mais ter o diálogo. Eu acho que o melhor de tudo que a Neuza acabou de falar, até o próprio Maicon, é o diálogo. Vamos tentar consertar no diálogo, vamos tentar ajustar no diálogo. Se não houver diálogo, então a gente tem que partir para uma outra maneira, que é o que está acontecendo agora, essa questão da greve. Eu fico preocupado com isso, porque, Maicon e Neuza, quem perde? A nossa população. Unicamente quem perde é a nossa população. E os professores também estão perdendo porque estão mexendo com o bolso deles. Haja visto que fizeram agora com vocês, de ter feito essa questão. Você colocou no outro canal muito fundamental, Toninho, porque assim, hoje nós, professores, nós temos um documento mostrando que o governo prometeu um acordo e ele não fez. Isso, do ponto de vista jurídico, chama-se frustração de negociação. Toda categoria, quando tem a sua frustração de negociação, ela tem o direito de fazer greve. Tanto que o governo falou por aí que seria abusiva. Ele ganhou algum liminar falando que a greve era abusiva, Toninho? Você viu alguma coisa por aí? Não. Ele nem entrou na justiça, porque ele sabe que estava mentindo. Bem lembrado. Nós tínhamos... Mas foi soltar agora o memorando, mandaram o memorando, que eu fiquei... falar desse memorando. Fiquei pasmo aí em relação a esse memorando aí que o secretário soltou. Só para concluir essa linha de raciocínio, população Cubatão, a gente poderia estar de greve por tempo indeterminado, mas dada a nossa consciência da importância do trabalho, a gente resolveu fazer uma greve de 48 horas e agora tem um indicativo de greve para o dia 20,
caso não avance as negociações. Voltamos para a sala de aula hoje, temos o direito de continuar em greve, a legislação nos dá esse direito, mas como a gente está num processo de construir uma relação muito boa com a comunidade das várias escolas... É a preocupação com a população, voltamos para a sala de aula em respeito à população. Isso aí. Não voltamos a dar aula em respeito a esse governo mentiroso, não. A gente voltou a dar aula em respeito a você, cidadão cubatense, porque a gente sabe da importância do nosso trabalho. E em respeito ao cidadão cubatense, nós estivemos nas escolas, distribuímos cartas à população explicando a situação. Uma divulgação geral, né? Isso. Mas eu queria fazer uma observação. Você tocou no assunto do memorando. A nossa paralisação de 48 horas começou no dia 28. E no dia 28 foi expedido o memorando 54, SEDUC-GR, que é do gabinete, né? GS, gabinete do secretário, solicitando aos diretores 2 listagens em separado. Uma listagem com o nome dos professores que não aderiram à greve e outra listagem constando o nome dos professores que aderiram à greve. Não diz por que ele quer. Então, assim, isso nós entendemos como assédio moral. E vou falar bem claro aqui, para frente aqui, para a câmera. Nilza, estou com vocês. Então, para a gente, eu até gostaria de explicar para os professores que para a gente entrar com assédio moral, primeiro a gente precisa fazer um pedido de explicações. Ele vai explicar o que ele queria, por que ele citou o movimento de greve. Então, ele vai explicar. Dependendo da resposta dele, nós entramos com ação de assédio. Pedirei também explicação para ele. Do ponto de vista administrativo, Toninho, é como qualquer empresa. No dia 28, quem aderiu à greve não compareceu ao seu local de trabalho. No dia 1º não compareceu. Hoje comparecemos. Existe uma coisa chamada CIP, que é uma comunicação. A gente vai preencher a CIP informando que estávamos aderindo à greve. Essa CIP é enviada para a SEDUC e lá na frente ele vai saber. Exatamente. E isso mostra a lógica do assédio, que é a lógica desse governo. Temos um monte de aposentado aí o governo diz, vou desaposentar. Mas ele não explica como, quando. Já fez. Desaposentou a equipe, mas é muito mais do que isso, né? Professores que estavam trabalhando em equipe como diretor, etc. Que não poderia. Foram desaposentadas. Não poderia. Inclusive, a liminar fala que ele poderia fazer isso no máximo num período de 5 anos. Uma das diretoras desaposentadas tem 6 anos. Ele descumpriu, inclusive, a liminar, ganha pelo sindicato. Para ver essa lógica. Fala tanto ilegalidade, tanto em respeito às leis e descumpriu a liminar do juiz. Então, aí precisa lembrar que ele me pediu, o secretário de Educação me pediu um ato porque ele não tinha. Você está falando sério, Nilson? O secretário de Educação não tinha? Ele não tinha. Eu dei o meu para ele. Poxa, espero que agora... Quando foi que você entregou para ele? Em janeiro. Você entregou em janeiro, será que ele leu o ato? Então. Ele brigou comigo. Eu estou um mês lendo e já entendi que está tudo errado. Se ele pegou em janeiro, acredito que o seu secretário deve ter lido. Vamos lá que o Edson está pedindo tem uma pergunta aí, né, Edson? Realmente, primeiro eu queria mandar um alô ao Carlos lá do Chaveiro Fontes, que está sintonizando a gente aqui, e todo o pessoal de Cubatão. Olha, realmente tem muitas perguntas aqui, a população está revoltada. Não vou nem ler todas as perguntas, porque são todas baseadas no mesmo tema. Todo mundo insatisfeito com a situação da educação em Cubatão. O pessoal se refere aí aos fretados, problema nos fretados, problema nas creches, problema no transporte, problema nas escolas. As perguntas são todas voltadas a esse tema. E o pessoal fala que tá difícil viver em Cubatão. Legal, Edson, você falar sobre isso aí, o Nilson e Michael, vocês são professores. Uma das coisas que eu sempre bati o martelo, com toda essa movimentação que ele fez de todas as escolas, inclusive nos parquinhos, nas creches, que eu achei um absurdo, eu fiz 2 perguntas para ele. Apenas. O senhor me garante que não haverá crianças fora da classe de aula. O senhor me garante isso aí. Eu garanto. O que mais nós temos hoje é alunos fora de classe. E com salas superlotadas. Parabéns você ter lembrado disso aí. Eu tive na DIUS, que é um homem mais recente, que o governo dizia que não ia fechar, mas ia fechar a UMI-DIUS. Foi a luta dos professores da comunidade que impediu que a UMI-DIUS fosse fechada. Com excelente estrutura, colado a anelinas. Nessa idade é fundamental o espaço. E não é só espaço para brincar, porque o brincar ele tem consequências psicológicas e psicomotoras para as crianças. Certeza. Elas precisam isso.
O DILSE hoje está sendo subaproveitado, tem transporte leva crianças para locais muito cheios ali da redondeza do centro, como o Amazonas, por exemplo, e o governo diz que não pode levar gente de transporte até o DILSE. Do lado do Amazonas até o DILSE, e está subaproveitado. Ou do céu. Ou do céu. Nós temos a usina R-Borden também, uma escola com a senhora estrutura, subaproveitada, e continua o transporte. Ou seja, ele disse que ia diminuir uma coisa, não diminuiu, e ainda subaproveita escolas que têm melhores condições físicas do que outra e superlota outras. Isso mostra o caos da educação. Na hora da educação a gente falou o seguinte, ó, a atribuição, ela demonstra 3 características do governo: incompetência, caos e autoritarismo. Todos esses 3 elementos estavam na atribuição de aulas e são reflexo do governo. Não escuta quem quer escutar, causa o caos, e é autoritário porque não escuta quem deve escutar. É impressionante isso. Continuam com os mesmos problemas, com a rede tão boa aí, né? Tanto professor poderia ser eleito secretário de educação pela categoria, e acontece... Profissionais de alto gabarito. Conheço um monte, Mike. Até em cima do que você acabou de falar agora, Mike, quero fazer uma outra pergunta para vocês. É verdade que o ensino do município de Cubatão ele está abaixo do IDEB? É verdade? Se fosse verdade, o Michael pode falar dos números, que ele tem feito alguns documentos em cima disso. Mas tanto não é verdade que a maioria dos alunos, eu andei postando no Facebook, porque as escolas fizeram, né, uns cartazes com os nomes dos alunos. A maioria dos nossos alunos passaram para as escolas estaduais e escolas federais de educação. Então, é uma quantidade muito grande. E aqui eu coloco novamente, dou parabéns novamente para esses alunos, né? Para os professores, para a comunidade escolar, que muito colabora, inspetores de alunos, o pessoal de equipe, estão todos de parabéns. O número de alunos que entraram nessas escolas é assim, de dar orgulho. Maravilha. Não é o que o secretário diz, que o professor vem aqui só ganhar dinheiro. Isso não é verdade. Isso não é verdade. O professor, ele trabalha, ele se entrega ao trabalho dele. Ele trabalha com gosto, por amor. Não é isso que o secretário diz. E são bons professores, excelentes professores. Muito obrigado. Complementando, né, na inauguração do Jaime, o senhor prefeito falou lá que a cidade de Cubatão tinha o pior IDEB da região. É mentira. Não é o pior IDEB. Nosso IDEB está muito colado dos melhores IDEBs da Baixada Santista, com muito esforço de nós professores. Aí é a mesma lógica. O prefeito, ou ele sabe que o nosso IDEB não é o pior IDEB, e eu gostaria muito que ele soubesse, dada a importância disso, e mente quando vai na inauguração da escola, ou não sabe e é incompetente. Não tem como fugir dessas 2 alternativas. Esses dados são públicos, inclusive o IDEB no Fundamental 1 está acima do projetado, que vai sendo projetado ano a ano, estamos acima dos resultados, com muito esforço nosso, porque deveria estar muito pior, dado o caos que a educação tem sido tratada na cidade de Cubatão nos últimos anos, com o professor não sendo valorizado, salário caindo, péssimas estruturas de escolas, e por aí vai. E a Nilza falou do reflexo de passar na Federal e na ETEC aí afora, e aí a gente poderia melhorar muito mais. A gente poderia, por exemplo, ter todos os profissionais que estão dentro da escola sendo tratados como educadores. A legislação já permite isso. Profissionais da educação, inclusive tem um curso técnico para que um inspetor possa ampliar seus conhecimentos, receber mais por causa disso, para que um secretário, uma merendeira, a área 21 dos cursos técnicos. E, Toninho, você como vereador pode olhar isso... Está lá na resolução 2, e discutir, que estabelece a elaboração dos novos planos de carreira. Exatamente. Que abarcaria toda a categoria. Prática, né? Sim, mas é importante mas mostrar não que não existe governo, isso. mas não Ele governo, falando de lei. Para mexer na lei 22, professores, não governo. Ele vive sempre falando, é lei, e a gente quer mostrar que a população, ó, tem diversas leis que não são cumpridas ou que poderiam ser regulamentadas em leis municipais. É mais um exemplo. Profissionais da educação com uma formação acima do nível médio, que é um curso técnico, para inspetores, secretários de escola, merendeiras, para que eles sejam também valorizados, porque fazem um trabalho junto conosco, professores, muito importante na rede. Bem, eu só tenho que parabenizar todos os professores da rede. Lá em março, né, eu quero falar publicamente aqui, eu apoiei o governo em relação àquele projeto, que é o projeto da maldade, não tenho vergonha de falar sobre isso aí. Fiquei muito preocupado com
com essa questão, mas eu falo para vocês aqui. Eu acho, Maico e Nilza, que é o momento da cidade de Cubatão crescer. As pessoas começarem a investir na educação, na cultura, no esporte, para que a cidade comece a investir nos professores, que eu acho que isso é fundamental, né? Eu fico muito preocupado com essa questão toda, é por isso que eu estou sim do lado dos professores. Eu estando do lado dos professores, meus amigos, eu estou do lado da população, porque é a população que precisa do apoio dos professores. A educação é onde que a pessoa... a educação não muda o mundo, mas a pessoa que receber uma boa educação, ele mudará o mundo. Não é verdade, Nilza? Eu acho que nós temos que avançar nisso. Eu fico muito preocupado com essa questão aqui. Mas eu queria falar para o Maicon e para a Nilza, para vocês fazerem as considerações finais para vocês, tanto para o secretário, o próprio governo, para os vereadores. Quero que vocês se sintam à vontade. Nós estamos no final do programa aí, né, Edson? Eu acho que é o momento agora de vocês ficarem à vontade e... Se quiser fazer algum questionamento, vocês podem ficar à vontade. Bom, na verdade, é um pouco do síntese do que nós falamos. Então, tem alguns elementos que nos levam à greve da discussão. A gente, por exemplo, quando voltou ano passado da nossa greve, tinha um plano de reestruturação e reforma das escolas que não foi cumprido. O governo entregou uma reforma, que é a do Jaime, e mesmo assim, Toninho, depois você vai no banheiro feminino do Jaime pra você ver. Tá entupido já. A escola foi entregue em péssimas condições. Escola recém-reformada, em péssimas condições. Luzes piscando. Mas, só um minutinho. Essa reforma foi feita pela empresa privada do Polo Industrial, viu, Marcos? Sim. Não saiu um centavo do poder público. Deixa E explicando essa lógica de que deveria ter um cronograma elevado desse tipo de condições de trabalho, porque afeta a comunidade e nos afetam. Material escolar não chegou nas escolas, uniforme não chegou nas escolas, e do ponto de vista específico nosso, essa destruição da nossa carreira. O que está ocorrendo é a destruição da nossa carreira, Toninho. Eu trabalho em Santos, tenho amigos na rede inteira, roda esse país, e os professores de Cubatão têm uma das maiores qualificações. É muito comum você ver professor em rede pública com mestrado, com doutorado, com pós-graduação, e nem ganha, viu, Toninho? Eu, por exemplo, tenho mestrado e a prefeitura de Cubatão não me paga um centavo por ter mestrado. Maico, quando um governo prejudica os professores, o que acontece com a população? Ele está prejudicando a população, porque a educação é uma das principais armas de transformação da sociedade, né? Indo na sua linha, se a educação sozinha ela não transforma o mundo, também sem educação o mundo nunca será transformado. Isso. As coisas caminham lado a lado, então a lógica é essa. Inclusive, termino aqui dizendo, aí a gente sabe que tem jornais, outras formas que acompanham, convido o prefeito, o procurador ou o secretário de educação para um debate público, assim, ó, ao vivo, ali, para a população saber e ver quem realmente entende de educação, mostrando as leis, mostrando os pareceres. Termino com esse convite. Senhor Ademário, senhor procurador Molina, senhor secretário de educação Pedro de Sá, venham debater com os professores ao vivo em qualquer programa da região. Esse fica o debate. Quem fala a verdade não foge. Ou é isso, ou a gente vai continuar dizendo a lógica aí do Adenóquio Oliveira e do Pedro, exterminador da educação, Sá. Até para falar em cima da sua fala, na terça-feira passada agora eu pedi para o presidente da Comissão da Educação da Câmara Municipal, a vereadora Érica Versosa, que ela abra uma SEV para ir chamar o secretário para ter uma discussão na Câmara Municipal, junto até com os professores, essa questão toda, essa problemática que está acontecendo na cidade, viu, Maico? Em cima disso que você falou. Nilza, pode fazer suas considerações aí, fica à vontade. Então, gostei muito da proposta, viu, Maico? Seria muito interessante um debate nesse sentido, não é? Eu acredito que qualquer professor da rede vai saber explicar a legislação para o nosso secretário. Mas eu queria terminar dizendo duas coisas. Uma, em geral, para a população, para as mãezinhas, principalmente as de creche, sobre a quantidade de alunos por sala de aula. A gente entende que isso é um absurdo. O sindicato já encaminhou denúncia ao Ministério Público, não ao Ministério Público de Cubatão, mas nós encaminhamos ao Ministério Público Federal e ao GEDUC, do Estado de São Paulo. O GEDUC, ele tem um órgão, o GEDUC, o Ministério Público do Estado de São Paulo tem esse órgão, o GEDUC,
onde o pessoal entende dessa parte educacional. Eles só mexem com as questões educacionais. Então, nós encaminhamos para lá a denúncia do número excessivo de alunos por sala de aula, porque isto, a nosso ver, é uma tragédia anunciada. Tanto para as crianças como para os professores. Eu sei de casos de professores que já estão entrando de licença, estressados, porque você ficar com uma quantidade de bebês tão grande dessa em sala de aula é um perigo. Problema e o professor, psicológico, problema isso, afastamento por depressão, é grave, isso é muito economia grave. Tem muito, né? E o professor Então, sabe assim, que cuidar de 15, 12 bebês é impossível. Então. Se um bebê se machuca, o governo ele não vai querer assumir responsabilidade. Não. Ele vai querer culpar o professor, como nesse caso da diretora, que ele está culpando a diretora e não a falta de inspetor. Exatamente. Então, Exatamente. por isso nós entramos no Ministério Público, para que todos saibam, fizemos uma denúncia para que todos saibam. E lá no documento, inclusive, eu pergunto, quem vai assumir tamanha responsabilidade? Não pode ser o professor. Então, como sindicato, eu quero isentar os nossos professores dessa responsabilidade, porque isso é um absurdo, o professor sabe que é um absurdo, todos nós sabemos, as mães sabem, só o secretário de Educação não sabe que isso é um absurdo. E aí eu também queria concluir dizendo, lembrar ao secretário o significado de Fundeb. Fundeb é aquela verba que é destinada à educação. Ele é um fundo de valorização da educação básica e do magistério público. Então, essa verba ela é para gastar com a educação básica, que no município vai da educação infantil até o 9º ano do ensino fundamental, só pode gastar com isso. E com a valorização do profissional do magistério. Não só para pagamento de professores, né, Nilson? Não, é valorização. É diferente. Deixar bem claro, porque eles estão. Então, deixar bem claro, porque o Fundeb estão usando só para pagamento de professores, que é um equívoco que estão comentando aí. E gente, é legal, só para terminar nesse sentido assim, ele fica falando que professor ganha 1000 maravilhas, né? Infantil 1, o prefeito ele ganha o salário de 8 professoras de Infantil 1. 8. Exatamente. 8. Um vereador ganha o salário de 4 professoras de Infantil 1. E ele fica dizendo que a gente quer Marajá, né? Será que é isso mesmo, população de Cubatão? Pensem. Eu fico preocupado, Max, você tá falando isso aí, né? A gente como vereador, a gente fica preocupado no negócio, eu vou pedir para rebaixar o salário dos vereadores aí urgente para dar mais educação para a população que é necessário. E do prefeito também. E dos secretários, né? Secretários, boa. Né? Muito bom. 4 professoras de infantil também é o salário de um secretário. Eu não vou falar para rebaixar o salário dos vereadores, senão eu vou acabar apanhando lá na Câmara Municipal dos meus amigos, meus parceiros. Bem, agora eu quero deixar, Nilson, talvez eu queria pedir essa explicação, mas eu mesmo quero explicar isso aí, porque eu estou indignado. Em cima desse decreto aí, eles colocaram o seguinte, para 18 alunos, para colocar um professor, uma página e um estagiário. Que, no meu ponto de vista, é crime o estagiário ser responsável por uma criança. No entanto, dentro das escolas, ela não tem um volante. O que é o volante? É aquele professor, se por acaso, que todo mundo pode ficar doente, todos podem ficar doentes, não é verdade? Se por acaso, se não tiver o volante e o professor faltar, apenas quem vai tomar conta dos seus filhos? O estagiário e a página. Que não tem... A Nilza conhece mais, vocês conhecem a lei mais do que eu, pelo que eu conheci. Eles não têm a obrigação de estar dentro da sala de aula, não é verdade isso aí, Nilza? A obrigação não. Eles mas não eu queria fazer um adendo. Se você reparar no decreto, lá no parágrafo único, diz que poderá poderá ter a presença de um outro adulto. Não é professor, de um outro adulto. Esse adulto é que a prefeitura está colocando estagiário, a página que não tem obrigação pedagógica com a criança, elas são responsáveis. O que eu quero dizer é que elas não têm a obrigação pedagógica. Tá? Então, isso é irregular. Quero agradecer a todos vocês, os ouvintes aí, agradecer o Maico, que está vindo aí lá de São Vicente, lá, diretamente para cá, para poder... do trabalho, né, Maico? Direto do trabalho. Estava trabalhando o Maico.
direto para a rádio para nos atender. A Nilza também, a presidente aí. Muito obrigado pela presença de vocês dois. Eu fico muito grato, aprendi bastante hoje, fico muito feliz por isso. E o melhor, isso aqui foi informações para vocês, para a população. Estejam do lado dos professores, porque eles estão do lado dos professores, estão do lado dos seus filhos e dos seus netos. E muito obrigado, Toninho Vieira, um grande abraço para todos vocês aí. Bate-papo com o Toninho Vieira, que Deus abençoe vocês.